Vamos lá, vamos dar continuidade então a esse estudo tão importante aqui. Vamos voltar a falar, e eu quero entrar nesse bloco falando sobre a interpretação da lei, tá? Então, a lei obriga a todos, e uma regra muito clara, que ninguém pode alegar ignorância para descumprir a lei. As normas jurídicas são gerais e abstratas, e cabe ao juiz aplicá-las de fato ao caso concreto. Então, fica bem claro isso também é importante dentro do nosso estudo. Vamos lá, algumas interpretações importantes, tá? A hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é a ciência que se dedica ao estudo da interpretação das leis. Não há peculiaridades quanto a diversos métodos de interpretação em relação às leis, principalmente as leis processuais civis, as quais se aplicam aos mesmos métodos válidos para os demais ramos do direito. Em relação aos métodos, aí eu trago para você, nós temos essas classificações são importantes. Os métodos de interpretação do Código Civil, nós podemos classificar em relação às suas fontes. Então, nós temos os métodos autênticos, ou autêntica, quando formulada pelo próprio legislador, que criou a norma e que, reconhecendo e dificultando da sua compreensão, edita outra, que aclara o sentido também. Temos a interpretação jurisprudencial. Essa segunda interpretação, ela de fato é dada pelos tribunais no julgamento reiterado de casos por ele julgados, decididos, e a reiteração de julgados num ou no outro sentido pode ajudar também a formar a sua convicção e a interpretação à norma. Então, um ponto importante também. Quando nós falamos aqui da doutrina, é uma outra interpretação que é feita, a interpretação doutrinária ela é feita e dada aos estudiosos comentaristas da ciência do direito, quanto aos meios, né, da interpretação. Então, nós podemos classificar também a interpretação em gramatical literal, ou seja, o texto da lei examinado em si, de forma crua, só o texto da lei, do ponto de vista linguístico, sistemática, que é o ordenamento jurídico formado por um conjunto de diplomas e normas também é outra forma. Temos a classificação da interpretação teológica ou finalística, também uma forma de interpretação que busca alcançar a finalidade para a qual a norma foi editada, dando sim uma destinação que atenda à obtenção do bem comum e respeite os objetivos sociais a que se destina. Temos a interpretação também histórica, essa busca interpretar a norma em consonância com a evolução histórica, o que inclui o processo legislativo, inclusive as suas discussões que precederam. E nós temos também, por fim, o estudo da interpretação em relação aos seus resultados. Na interpretação existe também essa classificação, que pode ser extensiva, concluindo que a norma disse menos do que deveria, então ela é extensiva. O intérprete estende a sua aplicação para outras situações que não são aquelas, né, originalmente previstas. Existe a interpretação restritiva, que atribui à norma um alcance menor, de fato, do que aquele emandado originalmente pelo texto. E existe a interpretação também declarativa, não é a restritiva, nem a ampliativa. Essa interpretação, a chamada declarativa, dá à norma uma extensão que coincide exatamente com o seu texto, nem estendendo, nem reduzindo a sua aplicação. Também é um método também de leitura. Agora sim, já aprofundando nossos estudos, eu quero bater um papo com você sobre a lei processual civil no espaço, né? Então isso também é importante. Nos termos, gente, do artigo 16 do Código de Processo Civil, as normas de processo civil têm validade e eficácia em caráter exclusivo sobre todo o território nacional. Essa é a regra do jogo. Todos os processos que tramitam no país devem respeitar as normas do Código de Processo Civil, ressalvando-se apenas as disposições específicas previstas em tratamento, convenções ou acordos internacionais em que o Brasil seja parte. Mas, em regra, as normas de processo civil têm validade e eficácia, assim, em caráter exclusivo sobre o território nacional, como estabelece também o artigo 16 do Código de Processo Civil. Todos os processos que tramitam no país devem respeitar as normas do Código de Processo Civil, ressalvadas, sim, apenas as disposições específicas previstas em tratado, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Mas cuidado, né? Não se pode confundir as normas de processo com as normas de direito material. Por quê? Aplicadas à relação jurídica discutida no processo, é possível sim em que um processo no Brasil o juiz profira a sentença aplicando norma de direito material estrangeiro, norma de direito material estrangeiro, e por exemplo, na hipótese do artigo 10 da Lei de Introdução das Normas de Direito Civil. Se um estrangeiro falece no Brasil, qual que é a regra do jogo?
o inventário é ajuizado aqui no Brasil, de forma forçada. Serão respeitadas as regras processuais estabelecidas pelo CPC, mas a regra de direito material referente à sucessão, eu trago como exemplo, acho que será um grande exemplo, de fato, a ordem da vocação hereditária serão, de fato, do país de origem do decúbito, do falecido, desde que mais favoráveis aos cônjuges ou aos filhos brasileiros. Então, aí é o regramento nosso, né? E aí eu falo para você, ou seja, o juiz conduz o processo na forma determinada pelo Código de Processo Civil, mas na solução do conflito aplica a lei estrangeira em caráter de exceção, para tanto poderá exigir o cumprimento do artigo 376, que assim estabelece e esclarece muito bem a parte que alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, ou consuetudinário, né, provar-lhe-á a teor da vigência, se assim o juiz determinar. É o que diz o artigo 376. Né? Quanto aos processos que correm e as sentenças que são proferidas no estrangeiro, a regra, gente, é da total ineficácia em território nacional, salvo se houver homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é a regra do jogo, tá? Então, eu trago para você de muito importante, uma dica de ouro, que não pode confundir as normas de processo com as normas de direito material aplicadas às relações jurídicas discutidas no processo, porque é possível em que um processo no Brasil, o juiz profira a sentença aplicando norma de direito material estrangeiro, por exemplo, nas hipóteses do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Código Civil Brasileiro, tá bom? Ademais, quanto aos processos que correm as sentenças que são proferidas no estrangeiro, a regra é a total ineficácia em território nacional, salvo se houver homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é a regra, não tem como errar. Em relação à lei processual civil do tempo, a norma processual não retroagirá, e será aplicada, de fato, aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Quanto à vigência do CPC, do atual CPC, temos a seguinte regra, é uma regra cronológica. Processos transitados em julgados até dia 17/3/2016 observam o Código de Processo Civil de 1973. Já os processos e atos processuais a partir do dia 18/3/2016 observam sim as regras, o regramento do atual Código de Processo Civil. E processos que iniciaram antes do dia 17/3/2016, porém, serão concluídos após observar, sim, até essa data, o CPC de 73 e após o CPC novo. Então, essa regra é assim como ficou. Sobre a aplicação do processo comum aos processos especiais, a regra é que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, administrativos, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas de forma supletiva e subsidiária, tá? Supletivamente e subsidiariamente, essa é a regra do jogo. Em regra, as próprias normas de processo indicam o prazo do vacatio legis, que não fizerem, né, aplica-se o artigo 1º da Lei de Introdução, no sentido que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada, possuindo vigência plena até que seja revogada por lei posterior, que expressamente o declare ou quando ela seja incompatível ou regule inteiramente a matéria do que tratava a lei anterior. Então, essa é a regra do jogo. O CPC, em específico, teve o vacatio legis, né, de 1 ano, por força de disposição expressa, isso aparece lá no 1045, então nós temos aí a lei processual nova e os processos em curso também. O artigo 14º, né, o artigo 14 do CPC estabelece o paradigma que deve valer para as somas do processo. Novamente eu peço sua atenção, pois a norma processual não retroagirá e será aplicável diretamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada, tá? Com isso, gente, eu quero trazer para você que tem-se, pois, as normas de processo possuem-se incidência imediata, atingindo os processos em curso. Nenhum litigante tem direito adquirido a que o processo iniciado na vigência da lei antiga continue sendo por ele regulado em detrimento da nova lei, tá? Assim, gente, eu trago para você também que a nova lei, a lei nova, deve respeitar os atos processuais já realizados e consumados também, essa é a regra do jogo, e o processo deve ser considerado um encadeamento de atos isolados, o que já foram realizados na vigência da lei antiga persistem, tá? Isso também é uma regra também da
do nosso sistema processual. E os que ainda né, deverão ser respeitados, respeitarão a nova lei, a lei nova é fato. Em relação à vigência, com a frequência as normas de processo indicam sim o prazo de vacatio legis, e se não fizerem, aplica-se também o artigo 1º da lei de introdução do Código, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. A vigência se estende até que seja revogada por lei posterior também expressamente, ou declare, ou quando, né, também ela seja incompatível, regule inteiramente a matéria que se tratava a lei anterior. O novo CPC, o atual CPC, nós temos sim, ele teve o vacatio legis de 1 ano e por força das disposições expressas estabelecidas em seu livro complementar que trata das disposições finais e transitórias, isso aparece no 1045. O regramento, né, a lei processual nova e os processos em curso, então ficou assim, a questão do direito intertemporal, como é o termo chamado, isto é, da aplicabilidade das novas leis aos processos em andamento, é de grande relevância e ficou pactuado que as dificuldades só aparecerão em relação aos processos em curso quando da entrada em vigor da nova lei, pois os que já estão concluídos ou ainda não se iniciaram não trarão nenhum embaraço, nenhum problema, ficou bem estipulado em relação às nossas regras. Então, ponto também determinante aqui para que a gente possa entender de fato, né? Então, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Então, ponto também interessante dentro desse lado introdutório, né? Agora eu quero trabalhar com você em relação aos princípios fundamentais do Código de Processo Civil e quero trazer, sim, algumas informações importantes, objeto da nossa prova, objeto do nosso dia a dia também. Então, vamos lá. O que são princípios, professor Júlio? Princípios são fundamentos, premissas sobre as quais se apoiam as ciências, né? Desde que o processo civil conquistou o status de ciência autônoma, porque é uma ciência autônoma, tornou-se sim necessária a formulação dos seus princípios, conhecidos até como princípios fundamentais. Eles servem de diretrizes gerais que orientam a ciência. Eles não se confundem com os princípios informativos ou formativos, tá? Que são subdivididos em lógico, econômico, jurídico e político. Lógico, porque a sequência de atos no processo deve obedecer a um regramento lógico. Econômico, porque o processo deve buscar obter o melhor resultado possível com o menor desperdício de resultado e esforço. Jurídico, porque o processo deve buscar o seu fim, o fim último, né? Que é a pacificação social com o menor sacrifício possível, o menor sacrifício social possível. Então, mais do que princípios, essas formulações são regras técnicas, tá? De conteúdo extrajurídico que servem de orientação e aplicação ao direito. Vão nos interessar mais os princípios fundamentais, pois esse, gente, é muito interessante, esses são de conteúdo propriamente jurídico-político, os quais serão agrupados em duas categorias de estrutura constitucional e de estrutura infraconstitucional, fica mais didático, mais fácil de entender assim. Em regra, os princípios gerais do processo civil na Constituição Federal, nós temos o artigo 1º do Código de Processo Civil que estabelece a subordinação do processo civil à Constituição Federal. Determina que o processo civil seja ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. Então, esse é o regramento. Em relação aos princípios do Código, nós começamos aqui a estudar, e vale a pena trabalhar com o primeiro princípio, que é o chamado princípio do devido processo legal, também chamado do princípio da legalidade. Esse princípio ele resulta do artigo 5º da Constituição Federal, é aquele artigo que fala: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Lembra desse artigo? Esse princípio trata-se de conquista que remonta ao século XIII, com a edição da Carta Magna do João Sem Terra. Desse princípio deveriam todos os demais. A Constituição Federal ela preserva a liberdade e os bens, garantindo sim que seu titular não os perca por atos não jurisdicionais do Estado. Além disso, o Judiciário deve observar também, com base nesse princípio, as garantias inerentes ao Estado de Direito, bem como deve respeitar a lei, assegurando a cada um o que é seu. Então, um princípio importante. Segundo princípio que nós temos que trazer aqui também é o princípio chamado devido processo legal substancial e formal, dentro dessa subdivisão. O devido processo legal formal diz respeito à tutela processual. Isso quer dizer, isso é ao processo as garantias que ele deve respeitar e o regramento legal que deve obedecer. Já o devido processo substancial constitui autolimitação ao poder estatal, já que não pode editar normas que ofendam a razoabilidade e afronte as bases do regime jurídico.
Para nós, nos interessa o quê? Sobretudo, o aspecto formal, que diz respeito ao arcabouço processual. Para nós é interessante. Mais um princípio também, dentro dessas subdivisões, que nos interessa, também cobrado em várias provas, é o princípio do acesso à justiça. Também é chamado de princípio de inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio decorre do artigo 5º da Constituição Federal. A lei não excluirá apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito, e bem repetido no artigo 3º caput do CPC. O texto assegura o direito de proteção judicial efetiva, e esse princípio deve ser conjugado com o anterior, com o contraditório, examinado também, de fato, aos casos concretos. Esse princípio se traduz no direito de ação em sentido amplo. Isso quer dizer que obter do Poder Judiciário uma resposta aos requerimentos e a eles dirigidos, esse direito é amplo e incondicional. O Judiciário não pode se recusar a examinar e a responder os pedidos que lhe foram formulados. E, de fato, pode ser que a resposta, sim, se limita a informar ao autor que a pretensão não pode ser examinada, porque faltam as condições essenciais para isso. Então, eu sempre falo em aula, mas tal informação provirá de um juiz que terá examinado o processo e apresentado fundamentalmente, de forma concreta, adequada para a sua decisão. Então, um ponto também importante. Nós temos também, gente, isso também é importante, no parágrafo 3º, o legislador também previu métodos alternativos de solução dos conflitos, que é a arbitragem, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos, métodos de solução consensual. A lei de arbitragem permitiu aos conflitantes, ou conflitantes, que é o termo mais usado no Brasil, atribuir a solução de um árbitro, que proferirá a sua decisão com força de sentença, sem a necessidade posterior da homologação do Poder Judiciário. Não há nessa situação uma inconstitucionalidade, nem ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no agravo regimental 5.206. Então, essa questão também já está bem decidida. Mas, tratando aí de princípio, outro princípio que nos interessa muito é o princípio do contraditório, também estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Esse princípio, nós temos esclarecimentos que os litigantes em processo judicial administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, do contrário, que resultam duas exigências, a de se dar ciência aos réus e executados interessados da existência do processo e aos litigantes de tudo o que nele se passa. E também o de permitir-lhes que possam se manifestar, que se manifestem e que apresentem suas razões no que se oponham de fato à pretensão do adversário. Tá? Nessa situação específica, o juiz tem sim de ouvir aquele que os participantes do processo têm a dizer e, para tanto, é preciso dar-lhe oportunidade de se manifestar e ciência do que se passa, pois sem tal conhecimento não terão condições adequadas para se manifestar. Outro ponto importante também, tá bom? Então, também um princípio que nos interessa dentro desse estudo aqui também. Vamos lá. Diante dessas normas fundamentais da aplicação das normas processuais, esse estudo que é, sim, um estudo mais teórico, mas que faz a diferença na prova, faz a diferença no dia a dia, também é importante o contraditório na esfera civil e penal, tá? Existem diferenças. No processo civil, o contraditório contenta-se com a concessão, as partes de oportunidade de resistir à pretensão formulada pelo adversário. Mas fica-lhes ressalvada, sim, a possibilidade de não resistir, e isso assinala uma diferença de intensidade entre o contraditório e na esfera do processo civil e do processo penal, e neste contexto, o contraditório há de ser efetivo sempre, tá, gente? Então fica a dica aí, sempre. Mesmo que o acusado não queira se defender, haverá nomeação de um advogado dativo que oferecerá defesa técnica em seu favor sempre. Na esfera civil, o réu se defende, o réu ele tem que se defender, o réu se defende, depende se ele deseja se defender, tanto nos processos que versam sobre interesses disponíveis, quanto nos indisponíveis, tá? A diferença entre ambos é que se o réu optar por não se defender, no primeiro tipo de processo o juiz presumirá verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, podendo dispensar a produção de provas e promover o julgamento antecipado da lide. Já naqueles que versam sobre interesses indisponíveis, a falta de defesa não gera presunção de veracidade, mas em ambos a defesa é um ônus e o réu pode apresentá-lo ou não, tá bom? Então isso é importante também.
A diferença de contraditório nas esferas cíveis e nas esferas penais repercute também sobre o poder, né, ou os poderes do juiz, né, isso também é uma repercussão também. Porque na esfera penal, como o réu tem de ser efetivamente defendido, se o juiz verificar que o advogado nomeado ou constituído pelo réu não está o defendendo adequadamente, terá que desconstituí-lo, né, dando-lhe a oportunidade de nomear um outro sob pena de dar um aditivo, né, o chamado advogado ativo. Aditivo no sentido dativo, né, advogado dativo. Falar aditivo, vai confundir o aditivo do contrato com advogado dativo, né, são coisas diferentes. Na esfera civil, o juiz na verdade, ele tem a liberdade, o juiz não precisa seguir uma perícia, um laudo técnico, ele pode decidir de forma diferente, mas por regra também o juiz tem que fundamentar suas decisões. E por regra também o juiz não tem esse poder, ainda que uma das partes não esteja sendo, né, defendida adequadamente, não será possível instituir o defensor, porque nós temos aí um processo diferente, né, com regras diferentes. Então, também é importante bater um papo sobre isso, tá? Vamos lá. Ainda trago para você aqui algumas questões importantes dentro do princípio da duração razoável do processo. Outro princípio que nos interessa muito foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional de 45, de 2004, que acrescentou o artigo 5º. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Então, o artigo 4º do CPC repete esse dispositivo, sim, explicando que ele se estende também à atividade satisfativa, ou seja, as partes têm o direito de obter um prazo, ou pelo menos em um prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tá? Então, também uma regra, mesmo porque o Brasil também aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, que já o consagrava, tendo a nossa legislação fazendo o devido retificado, né, confirmando esse acordo. Então, também é importante aqui, a parte mais teórica. Outro princípio que nos interessa também é o princípio da isonomia, esse princípio consagrado entre os ideais da Revolução Francesa e vem estabelecido no artigo 5º, caput, inciso 1 da Constituição Federal, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sob o aspecto processual, a isonomia revela-se pela necessidade de dar às partes tratamento igualitário em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais e também aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e aplicação de sanções processuais. Isso aparece no artigo 7º do CPC. O princípio deve, sim, primeiramente orientar o legislador nas edições de leis, né, que devem dar tratamento igualitário aos litigantes. Depois deve nortear os julgamentos, orientando o juiz na condução do processo. Tá? A igualdade também pode ser apenas formal ou real. Em princípio, busca-se apenas a primeira, mas o conceito de isonomia, né, ele evolui e hoje se exige também a segunda de fato. Mais um princípio que nos interessa também é a isonomia formal e real. A igualdade formal consiste no tratamento igualitário a todos, sem levar em consideração eventuais diferenças entre os sujeitos de direito, ou no que concerne também ao processo civil, os sujeitos do processo. Também isso é importante para que a gente tenha conhecimento. Então, outro fato importante também e relevante dentro do nosso contexto, dentro do nosso estudo aqui também, tá bom? Vamos lá. Eu trago também para você, e isso é importante, que o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmado em julgamento de casos repetidos, ele é permitido pelo 928. Então, nós temos aí também a aplicação da celeridade nessa situação. Julgamento de recursos repetitivos ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, das decisões proferidas com base no 485 e 932, e também o julgamento de embargos de declaração. Também nós temos a eficácia e a procurar dar objetividade ao processo e qualidade ao processo. Tá? Então, também é importante. Eu volto aqui na próxima aula, espero você. Um grande abraço e até mais.